Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Fábio Liana da Olishop, do Grupo Liana. Eu tenho a honra de receber hoje aqui no nosso canal o meu amigo e arquiteto Caco Braga. Quanta honra. Tudo bem, Caco? Boa noite para você. Boa noite, porque são 7 horas da noite e a gente se encontrou aqui agora no final de dia e ele está me pedindo algumas dicas para soltar no mundo digital que ele está frequentando agora e vou tentar ajudá-los no que eu puder. É isso aí. E o que eu trouxe, eu pedi para o Caco falar um pouquinho com a gente. Esses dias mesmo, um colaborador nosso, Robert, ele veio para mim e falou: Fábio, é o seguinte, eu tô com o terreno, eu tô com a estrutura já para construir, e agora, né? Por onde eu começo? E é uma pergunta que muita gente tem essa dúvida, muita gente acaba tendo esse mesmo dilema, e por onde começar, né? Daí eu falei, bom, nada melhor do que trazer um expert aqui para falar com a gente, trazer uma pessoa que está nesse meio e que sabe contribuir um pouquinho com todo mundo que está nessa mesma situação, né? Quero construir minha casa, por onde eu começo? Então, Caco, eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente da sua experiência, da experiência que você tem com seus clientes, para explicar quais são os passos principais, os passos iniciais para quem está com o sonho de construir aí seu projeto, de colocar seu projeto em prática e de fazer a casa dos seus sonhos. Vou poder dizer para vocês um pouco como acontece com o nosso escritório. Sou sócio do Rodrigo Bueno, que é um amigo de faculdade, a gente já está há 10 anos praticando a arquitetura aqui na região da gente e para a gente acontece sempre assim. A gente basicamente recebe as pessoas por indicação. A grande maioria vem por indicação, algumas porque viram algumas placas da gente na rua, um pouco está vindo pela internet também através do nosso site, que ali a gente consegue publicar como a gente tem o final dos nossos projetos, dos nossos processos, como a gente trabalha. Mas quando as pessoas chegam para a gente, elas sentam lá na mesa, depois do cafezinho, e começam a falar muito de como um sonho que seja a casa. Mas antes disso, a gente precisa saber um monte de coisa. Principalmente a gente tem que saber dos seus hobbies, de como é que vocês vão querer usar essa casa. Mas, como é que isso acontece? Acontece assim, tem duas maneiras da gente fazer. É criando esse programa de necessidades, onde vocês vão dizer tudo o que vocês querem, e a partir dele a gente consegue criar um tamanho mais ou menos próximo do que vai ser, e outra é fazer a conta ao contrário, é pegar o valor médio do metro quadrado da região que vocês vivem, em que a gente está, e fazer uma conta de ver quanto é que cabe no teu bolso. Porque também, Fábio, é muito difícil você começar uma casa e não conseguir acabar, da separação. O planejamento é crucial. É horrível, é difícil porque assim, vai muito dinheiro para acabar esse sonho, mas é bom que a gente... Tem que estar bem planejado. O ideal é que seja muito bem planejado. Agora, então o que você está querendo dizer para a gente já é o seguinte, o primeiro passo, então, para quem está com o sonho, é sentar e conversar com um profissional de arquitetura para saber, até para instruir em termos de planejamento e tudo porque mais. assim, são alguns passos... Existe a parte da burocracia e a parte que a gente gosta, que é a parte legal, que é a parte da criação. A parte da burocracia, eu vou tentar pensar bem rápido. A gente tem algumas etapas a vencer. Então tem a parte de projeto arquitetônico, tem a parte de projetos estruturais, que é a parte que o engenheiro vai calcular quantidade de ferros e vigas e tudo mais. E depois vem as partes de aprovação nos órgãos competentes, como condomínio, quando é no caso de um condomínio fechado, ou só na prefeitura, quando é prefeitura. E aí, a partir daí, levar para uma loja especializada, calcular tudo e pôr o trem para andar. Mas para que isso aconteça, é muito importante que vocês estejam totalmente planejados para conseguir começar e acabar. E acabar num jeito gostoso. Então, assim, se o seu sonho é ter 300 metros quadrados, mas no teu bolso cabe 250, pensa em 230. Porque chega na hora... Sempre tem a surpresinha. Não, e principalmente quando você vem com uma loja como essa, com tanta coisa rica aos olhos, você não consegue, você acaba dando uma esparramadinha sempre por mais caro. Então, o ideal é que seja tudo o máximo possível planejado. Mais ou menos como funcionam os escritórios japoneses. Projetam 3 anos, pensam em tudo que vão fazer e executam em 3 meses. Não tem erro, não tem refazer, não tem quebrar uma parede depois que a coisa estiver andando. Legal. É tudo muito pensadinho. Porque pensem, gente, é o sonho de uma vida, é um investimento de uma vida, tem que ser gostoso, não precisa ser de um jeito pesado, carregado, né? Então, o que você quer dizer é o seguinte, esse planejamento é muito importante. Então, essa conversa inicial, essa entrevista, vamos chamar assim, né? Entre cliente e o arquiteto, ou as opções de arquiteto que ele quiser consultar, né?
para iniciar esse sonho, ela é tão importante ou mais importante até do que o momento da construção, né? Porque é a elaboração, né? E aí a gente até chama atenção para uma coisa, né? Defendendo um pouco a categoria de vocês, né, Caco? Mas aí trazendo um pouquinho da experiência nossa de contato com clientes também, que é o seguinte, muitos clientes às vezes ficam na dúvida, né? Nossa, mas será que eu contrato um arquiteto ou não? É um investimento caro? O que a gente vê é que o investimento que a pessoa vai fazer num arquiteto ou num projeto arquitetônico, frente ao que ela vai gastar e investir numa obra, ele é um investimento pequeno, né? Frente aos benefícios que a pessoa pode ter, né? A gente costuma comparar isso ao preço do portão eletrônico. O projeto sai quase mais ou menos parecido com o portão eletrônico. É uma maneira de parafrasear e tentar figurar. Mas a primeira dica que eu vou dar, o Fábio me pediu 3, eu vou tentar arrumar 3 dicas aqui. A primeira é mais importante no caso da pessoa que decide ter um arquiteto para tocar o sonho. Primeira coisa, gente, você tem que gostar do seu arquiteto. Arquiteto não é Deus, você não tem que engolir tudo que ele quer te dizer. O arquiteto não está fazendo a casa para ele morar, ele está fazendo para você morar. Então a primeira dica é empatia. Porque diferença de preço de projeto você vai encontrar em qualquer situação, como você encontra para qualquer tipo de serviço. O que regula isso é tempo de mercado, é demanda, quantos projetos aquele escritório tem naquele momento. Porque basicamente o arquiteto vende tempo, ele vende tempo de bancada desenhando o negócio. Projeto, né? E um bom projeto não se faz com menos de 3 ou 4 meses. O cara que te prometeu um projeto em um mês, ele vai estar abrindo uma gaveta, pegando um projeto pronto, vai estar aqui o teu projeto. Esse não projetou para você. Então assim, o projeto bom e o projeto ruim custam muito parecido e o preço da obra também vai ficar muito parecido. Vai ficar bom ou ruim, porque vai custar igual. Então, primeira dica, encontre um arquiteto, conversem, olhem nos olhos, vejam se vocês ficam à vontade para realmente ter liberdade de falar o não. Fala, não gosto, faça de outro jeito, não era isso que eu estava pensando, porque, na verdade, a gente está ali para interpretar o teu sonho. E isso tem muito a ver com repertório. De repente, o que você fala para mim é verde, é um verde musgo, e para você é um verde limão. Então, a gente tem que ter essa afinidade para poder justamente fluir de um jeito que eu consiga o máximo possível traduzir o que é o teu sonho, do que é o teu sonho de lar e de viver feliz. De repente, para mim, o que é uma casa muito legal é um aquário para você. Sim. E você não vai se sentir em casa. Então, conversem bastante. Diferença de preço realmente não é o que vai mudar na conta, no processo todo de uma casa executada inteira. E basicamente, na arquitetura, o mais importante é isso. Existem algumas outras coisas que devem regular, que aí são termos técnicos, que estão ligados mais à insolação, ou seja, é legal que a tua casa esteja cuidado para que os quartos fiquem para o sol da tarde, aqueles lugares que você passa mais pelo dia fiquem para o sol da manhã, deixa Essa sol da tarde. parte da insolação é muito importante tomar cuidado, né, cara? São preceitos básicos, né? Que um projeto já deve conter, né? Quando não contém, Tá. é a diferença que eu falo para você, custa fazer bonito, fazer feio, fazer bem feito, mal feito, custa a mesma coisa na hora de executar. Você vai precisar de pedra, de areia, de cimento, de revestimento, como tudo isso que a gente está vendo aqui, e vai executar e vai custar igual. O projeto, eu sempre ouço você falando também, que fala muito sobre ventilação, né? Tem essa questão da ventilação natural, para a gente tentar não gastar tanta energia, ainda mais nos dias de hoje, no dia que tá a coisa só sobe, né? E tentar resolver essa questão de uma ventilação cruzada, onde de repente você abre uma porta na sala e abre mais um vitrozinho ali no fundo e ela cria essa corrente de vento, troca esse ar. Isso é tudo técnicas de como construir bem. Perfeito. Então, basicamente, isso aí um bom profissional tem que te entregar e vai tem que estar com isso daí dentro do projeto. Mas se lembrem de pedir. Como é que está o sábado da manhã? Tem certeza que está fazendo desse jeito? E quando a gente percebe que o cliente pergunta isso, mesmo que ele não esteja entendendo nada do que ele está perguntando, já sabe que existe uma preocupação a mais aí. Já sabe, opa, esse cara não está vindo à toa, porque acontece muito disso, né? E existem bons profissionais e pessoas que estão ali só para ganhar dinheiro. Então, quando você começa a perguntar e questionar, no minimamente usando os termos do você negócio, a pessoa já mostra que você está num outro patamar. E essa é a função um pouco aqui do nosso canal, né, cara? Trazer um pouco de informação para que a pessoa chegue, e a gente vai estar falando para pessoas do Brasil inteiro, né? E para que a pessoa chegue mais preparada, né? Para ter uma conversa com o profissional que ela escolher, né? Então, preocupação aonde vai bater o sol da manhã, já é uma dica bacana, né? A implantação da casa no lote, de jeito que a gente leve em consideração ventilação natural, como é que a incidência de ventilação naquela região, como é que o sol funciona, para a piscina ficar num lugar melhor também. Às vezes a gente não consegue resolver todas essas questões, mas existem outras maneiras e artifícios de resolver isso daí.
Ou seja, tipo, aqui não vai dar, Fábio, essa vista sua é maravilhosa, mas é pro fim da tarde. Tá bom, então vamos resolver com um tipo de algum brise solar, algum tipo de toldo, ou alguma coisa que crie uma interferência no momento do sol, mas que depois você abra e tenha essa vista maravilhosa como você não quer deixar de ter. Então, assim, um bom projeto, ele demanda tempo. E é bem personalizado, né, cara? Personalizar é uma outra dica muito importante, né? Sim, personalizar no sentido de ter a sua cara. E outra dica que é muito legal, pelo menos é a maneira como a gente tenta seguir com o nosso. A casa, a gente não precisa carregar ela de informações físicas, como... Agora ele vai ficar um pouco bravo comigo, porque ele vende isso. Mas a real é o seguinte, a casa tem que ser o nosso lar. E para ser o nosso lar, ela tem que ser permeada de referências da gente. De memórias afetivas da gente, de coisas que você trouxe de viagem, de coisas que você coleciona. Você, por exemplo, coleciona copinhos, né? Faz copos. E trazer as informações das coisas que vocês fizeram na rua para dentro de casa, as coisas que você gosta, como arte, como coisas de viagem, e coisas que tenham memória afetiva, a cristaleira que era da bisavó, porque os móveis e as coisas contam histórias, e elas contam quem são vocês. Então, uma casa que possa receber isso como um pano de fundo, ou então que tenha uma linguagem que consiga conversar com os revestimentos sem um brigar com o outro, é o ideal. E é o ideal para ser confortável aos olhos, ou confortável para a vida. Né? Legal. Basicamente é isso. A gente sempre fala, né? Sua casa é você, né? Ela reflete a sua identidade, ela reflete o seu momento e quando a pessoa entra na sua casa, ela tem que sentir você lá, né? E a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes, quando a gente está vendendo alguma coisa, e acontece isso com a gente no escritório também, a gente quer vender o que a gente acredita. E no revestimento, às vezes, acontece as pessoas querem vender pra gente o que eles acreditam, que não é o que veste pra gente. Sim, então, com assim, certeza. Primeira coisa, aprendam a falar não, a questionar, pesquisem. Hoje tem tanto site de busca, esse trabalho que você está fazendo agora, converse com os arquitetos, tem tantas revistas, tantas publicações. Comecem a olhar, comecem a ver o que vocês não gostam, porque também é um caminho para chegar... Saber o que não quer, né? O que você não quer, não quero esse caminho, não quero outro... Conversando é que a gente consegue resolver um monte de coisa. Legal. Então, fiquem à vontade para perguntar e pedir o que vocês quiserem e principalmente falar não. Essa é a grande dica. Porque é a sua casa, né? Você vai morar nela, não é um produto, né? Não é uma roupa que você pode trocar no dia seguinte. Não deve, né? Você vai morar nela por 5, 10, 15 anos, Exatamente. 20 anos, sei lá, né? Exatamente. Cacô, beleza. Conversei com o arquiteto, entrosei com ele. Qual que é o próximo passo ainda antes de eu começar a construir, né? O que eu preciso me preocupar e no que eu preciso ter uma atenção especial que você daria uma dica pra gente? Num cenário ideal pra gente, se começaria com um projeto topográfico, que é onde um topógrafo vai até lá, com um custo muito pequeno, é bobagem. Peraí, mas traduz projeto topográfico para a linguagem dos humanos. Assim, o projeto topográfico vai nos mostrar quais são as curvas de nível do terreno, como é que o terreno funciona, se ele sobe, se ele desce, onde vai fundo um pouco mais. Que dessa forma a gente consegue no projeto aproveitar a topografia do terreno. Que nem sempre nivelar é o ideal, né? Não é, e custa, né? Nivelar custa mais caro. Então às vezes quando você tá falando assim, ó, tá caindo o terreno um pouco pro lado e de repente aquele lugar serve de colocar piscina ou com pouco movimento de terra, a gente resolve todas as questões necessárias para que a casa fique gostosa. E muitas vezes a gente ouve muito falar que o custo de fazer um projeto topográfico é às vezes infinitamente inferior do que você ficar movimentando terra para lá e para cá. Não, o projeto topográfico custa hoje aqui na região da gente, está saindo por torno de R$600. Estamos em 2015, não sei até quando esse vídeo vai ser por aí. Mas é muito barato mesmo, é bobagem. E é interessante ter. Porque tirar a terra ou colocar terra custa muito, mas infinitas vezes mais caro do que isso. Sim, sem falar o trabalho que dá, muro de arrimo para sustentar. Então, um projeto topográfico começa, seria o ideal, no cenário, melhor cenário de todos. Depois a gente vai estar conversando durante esse período para ver exatamente quais são todos os teus sonhos, as necessidades mesmos, os hobbies. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, e a gente vai desenhando umas plantinhas até chegar o dia que você quer. No nosso escritório, diferente da maioria, a gente sobe primeiro uma maquete e aí é nessa hora que a gente fala que o cliente projeta com a gente, porque ele está efetivamente assistindo a casa dele subir. Legal. E aí você fala, não pensei nisso. E a gente costuma brincar que lá só falta sentir o cheiro de café, porque você consegue realmente se ver ali dentro da casa, né? Isso é importante demais. Passa todo esse processo, daí tem todos os processos técnicos de projetos executivos e aprovações nas prefeituras, e aí é preparar o bolso, o fôlego e realizar o sonho. Realizar o sonho. E vamos pedir mais uma coisa, porque você falou bastante no começo sobre planejamento financeiro. A pessoa que está com sonho agora, está pensando em construir, lógico que a gente vai estar falando, uma referência, se você puder nos dar, né? Nós estamos aqui no interior de São Paulo, região sudeste,
Dá uma ideia de valor de metro quadrado, um intervalo de valor de metro quadrado para o qual a pessoa precisa se planejar para ter uma casa uma dica feita. Uma dica que ajuda bastante a gente nessa questão de valor de metro quadrado, que é como meio que se estabelece as contas, né? A revista Arquitetura e Construção tem em todas as edições uma página que ela fala quanto é o valor do metro quadrado do baixo padrão, médio padrão e alto padrão nas suas regiões. Bacana. Aquilo norteia bastante a gente. Já dá um bom norte. É fato que na hora de comprar a gente sempre, assim, na nossa região, acaba ficando um pouco acima daquilo, certo. Mas também a gente tem uma profusão de qualidades e quantidades de revestimentos, acabamentos que realmente enlouquece mesmo, a conta estoura um pouquinho. Mas não foge muito disso. Tá. Depende muito da maneira como você vai executar a construção. Porque você tem 3 maneiras de fazer. Uma, que é a mais difícil, é você que tem tempo de gerenciar a tua obra, ir lá e contratar uma mão de obra boa e um engenheiro que vai te dar um suporte pequeno. E você vai dar um acompanhamento. E você vai ser o cara que vai alimentar essa pessoa. Tá. E esse cara não tem o custo, né? Certo. Uma outra maneira seria contratar um administrador. Ou seja, você não tem tempo, o teu tempo custa caro para ficar perdendo tempo com isso. Então, assim, o cara vai te ligar às 4 horas da tarde falando: Seu José, acabou o prego, o senhor pode trazer um saco para ele? Você fala: meu, não posso parar agora para levar um saco. Então você tem um administrador que vai te custar uns 10%. Na nossa região ele custa uns 10% do valor da obra. Então pense que a tua obra vai custar mais 10% se você tiver um cara cuidando por você, que às vezes ele se paga. A grande maioria das vezes ele se paga porque ele sabe onde comprar, ele sabe como controlar, ele tem muito menos evita perda. Desperdício às vezes, evita a batida de cabeça que um leigo pode acabar batendo. Né? E também você tem que pensar que para o fornecedor ele vai dar muito mais atenção para o cara que está comprando sempre do que para você que vai fazer uma casa e não volta assim. Então, assim, não é só o custo que envolve a coisa, tem a questão do atendimento, que o cara que está indo comprar sempre ele vai ter um suporte melhor. Agilidade, etc. E tudo mais. E também, no último cenário, que seria o cenário de contratar uma construtora, que essa hoje gira em torno de uns 15% a 18% do valor da obra. Então, esses são 3 cenários. Tá. O valor médio da nossa região está em 2.200. R$ mil reais o metro quadrado. R$ 2.200. Mas o pessoal fala que faz com 1.800, faz. Depende aí um pouco do... Faz, mas... Aí às vezes falta coisa na conta, né? Quando você fala dessa conta, Caco, uma coisa que a gente sempre tem uma dúvida, né? Quando o pessoal fala, por exemplo, R$ 2.000 o metro quadrado, o que está incluso? Está incluso tudo? Está incluso desde o projeto arquitetônico, muro ou não? Isso aí é com piscina, sem piscina? Os R$ 2.000 o metro quadrado é com piscina, porque se ela entrar na conta na metragem. Tá, na metragem. Mas não está incluído aí muros, muro de arrimo e muro de divisa. Tá. Projetos também não estão inclusos. Isso aí é a obra em si. Sem contar os armários, sem contar marcenaria. Tá. Um chave na mão, sem marcenaria, você consegue fazer com 2. Tá. Com o administrador, já vira 2.200. 2.200. Com o construtor, umas 2.500. E aí, também, o céu é o limite. Aí você tem que segurar o bolso, segurar a vontade e entender que cada vez que você for procurar um acabamento, um revestimento ou alguma coisa, uma torneira, sempre vai ter uma mais cara. E não é isso que faz a tua casa ficar legal. É um conjunto de coisas que vai deixar a tua residência linda. Então, você não precisa gastar dinheiro em todos os lugares. Você pode deixar para gastar dinheiro num lustre maravilhoso. Sim, umas coisas específicas que dão um tchan na casa. Lavado, né? Mas não tenta gastar tudo em todos os lugares, porque aí a casa estoura o orçamento. Estoura o orçamento e a casa não fica legal. E aí não vira uma casa, vira uma amostra de decoração que envelhece no segundo ano, você fala, não aguento mais ficar aqui. E acontece muito isso, né? Essa que é Toma cuidado também, você deu uma dica agora de envelhecer, né? As coisas da moda, né? Tomar um pouco cuidado com moda, né? Porque a casa, quanto mais atemporal ela for, né? Resistir ao tempo, mais tempo ela dura, mais você vai ter o prazer de ficar nela. E é por isso dessa profusão de projetos contemporâneos, onde você não tem mais tanto telhado. Porque se você pegar os projetos do Neymar, do Paulo Mendes da Rocha, da década de 60, você pintou eles tão novos. Estão novos novamente, ontem. É verdade. Os outros, eles já ficam mais datados. Já ficam marcados pelo tempo. E é período da tecnologia. Por exemplo, você vê aquelas telhas da Tegola que são cimentícias, elas marcam o período, elas marcam a década de 90. Porque aconteceu muito naquela época lá. Então você já meio que, não falando mal dessa linguagem, mas não é a minha também, a gente já não acredita nisso. A gente acredita no projeto contemporâneo por ele ser duradouro, por ele ficar para a eternidade mesmo. Legal. Bacana. Caco, mais alguma coisa que pode ter passado? Mais alguma dica? Falamos pra caramba, né? Bastante. Eu falo enrolado, é fim de dia. Que isso, cara. Querendo abrir uma cerveja, ele não me ofereceu até agora. É só depois do vídeo, né?
Então é isso aí. Obrigado pelo convite. Eu que Espero agradeço. que vocês tenham gostado. Se vocês precisarem de alguma coisa, escreve para ele. A gente vem aqui dar mais dicas se for interessante. Legal, mas abraço pra todos passa vocês. passa o seu contato, Caco. Ah, é verdade. O nome do nosso escritório é Braga Ueno Arquitetos. Não é Bueno, Não né? é Bueno, meu sócio é japonês, que é muito bom por sinal. bragauenoarquitetos.com.br. Lá vocês vão encontrar bastante coisa que a gente já fez, coisas que a gente está realizando, um pouco da história do escritório. Venham, vocês vão ser bem recebidos na gente. Eu vou deixar aqui da mesma maneira que são bem recebidos aqui. É, com certeza, obrigado. Eu vou deixar aqui embaixo no descritivo É difícil traduzir na o nome. síntese aqui do canal do YouTube. Eu vou deixar direitinho o link para a pessoa acessar vocês direto. Pessoal, agradeço o Caco por ter vindo bater esse papo com a gente. Se vocês tiverem dúvida, o legal do nosso canal, vocês sabem, é essa interação. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, ou fala direto com o Caco, já entra lá no site dele, já manda um e-mail para ele que ele responde tudo. Ou você escreve aqui para a gente faz o link, ou pede mais coisa pra gente nessa linha, que a gente vai procurando abastecer vocês com mais informações, e a ideia nossa é essa, né? Realmente contribuir. Se você curtiu, se você gostou, dá um curtir aqui embaixo pra gente saber que a gente tá na linha certa. Indica para os amigos também, para alguém que esse vídeo possa colaborar de alguma forma. E estamos sempre à disposição. Vocês sabem que a gente responde absolutamente tudo que vocês escrevem pra gente aqui no nosso canal. Eu agradeço ao Caco, agradeço você que tá com a gente aí nesse vídeo, e a gente vai aqui filmando, gravando coisas e trazendo coisas novas para vocês, para te ajudar na construção dos seus sonhos. Valeu, até a próxima. Gente, o menino é simpático mesmo. Podem vir aqui sempre que quiserem. Um abraço. Valeu, obrigado, um abraço.